Meu nome é Tereza, Eu sou Denise Dias, Sou João Paes Neto, Eu sou Paula Kern, tenho 24 anos. 21 anos. 33 anos. 93 anos, tenho saúde, só não consigo atravessar a ponte. Se o medo então reinar, iam me paralisar. Não sei o que vem depois, não sei se vou respirar. Será que vou sorrir outra vez? Desde pequena eu tenho etofobia, desde quando eu tinha uns 4 anos, mas na adolescência ficou mais acentuado, assim, eu me sentia pior com a questão do vômito. Eu não lembro direito, eu acho que eu descobri no Twitter. Eu estava pesquisando sobre medo de vomitar e tudo mais, e aí eu vi que tinham várias pessoas falando que tem essa fobia e tudo mais. Eu tinha uns 16, 17 anos, por aí. E aí foi muito bom para mim descobrir, porque eu não me senti mais sozinha, né? Antes eu ficava pensando que era uma frescura. Eu sempre tive medo de cachorro, sempre tive, desde que eu me entendo por gente, assim. Mas, assim, a fobia é um estágio acima do medo, né? Então, medo eu sempre tive, eu nunca tive fobia, né? Antes da fobia se desenvolver, eu tinha um medo que era controlável. Quando eu percebi essa transformação, né? Essa chave, né? Que, tipo, passou do medo para fobia, foi mais ou menos com a pandemia. A Baixada Santista ali, que eu ia com a família, assim, e quando via aqueles navios enormes, aí eu já me dava uma agonia e eu ficava pensando, eu nunca liguei que era uma coisa por ser grande, mas eu ficava assim, tipo, isso não tá legal. Eu tenho medo de altura também, é a mesma sensação que eu tenho quando eu estou numa altura, assim, tipo, eu fico, pô, isso não tá, eu não quero ficar perto disso. E aí em 2006, conversando com amigos, falando disso, todo mundo falou, nossa, isso daí deve ter alguma coisa, deve ter alguma fobia. Aí eu fui no Google e digitei medo de objetos grandes. E aí veio a megalofobia. E aí eu falei, beleza, então eu já identifiquei isso. Desde que eu me entendo como gente, desde criança, quando eu comecei a raciocinar a altura e vendo uma ponte, vendo carros embaixo, eu passando por cima, é estranho, é um frio que vem assim dentro da barriga até o estômago. O medo, conceitualmente, é o afeto, é o frasquinho de emoção, um pedacinho de emoção que a gente sente. Quando que a gente poderia falar que é o medo? Sabe quando você escuta um trovão, blum, dá aquele friozinho na barriga, você nem pensou em nada. A primeira sensaçãozinha que você tá tendo ali é medo. A fobia é quando eu tenho um determinado estímulo para o qual eu tenho uma reação de medo / ansiedade desproporcional aos riscos. E como que eu vou diferenciar medo de fobia? A pessoa que tem medo não tem sofrimento e prejuízos significativos. A pessoa que tem a fobia, ela já está dentro de um espectro de um transtorno de ansiedade. Então, a fobia é uma vírgula. Então, é muito comum que a gente encontre pessoas também com depressão. Por quê? Porque a fobia, ela vai invadindo tantas áreas sociais da vida daquela pessoa que muitas pessoas se veem sozinhas. Então, as pessoas, elas param de trabalhar, elas deixam de frequentar lugares, elas deixam de encontrar pessoas, porque elas vão ter que passar por determinado lugar. Um dado curioso é que as fobias específicas somadas são o transtorno mental mais prevalente do mundo. Isso que as estatísticas não são muito precisas, só que os dados estatísticos são assustadores. Beira mais ou menos entre 20% a 30% da população geral tem algum tipo de fobia. É muita gente, não tem nada parecido que a gente conheça. Minha mãe que me contou isso, né? Quando eu era pequenininha, assim, tinha, sei lá, uns 2 aninhos, ela me levava pra pracinha, era o único lugar que ela me levava, né? Que era aqui pertinho e tudo mais. E teve algumas vezes que uns cachorros chegaram perto de mim, e aí ela me tirava, porque ela tinha medo que o cachorro me mordesse. E sempre foi eu e minha mãe aqui em casa, sozinha, eu e ela. A gente juntas, assim, sem ninguém.
não tinha cachorro, não tinha gato, eu não tinha o contato com os outros animais. Então, assim, isso contribuiu muito para eu considerar o cachorro como um ser totalmente à parte de mim. Porque quando você não conhece, você fica com medo do desconhecido. Eu lembro de várias vezes também que eu não vomitei, mas que eu fiquei muito enjoada. Eu lembro de uma cena de quando eu tinha 4 anos. Eu lembro a roupa que eu tava com uma roupa da Barbie, com um tamanquinho. Eu lembro que minha tia me pegou no colo. Eu lembro que ela botou água com adoçante, mas eu não sabia na época, e botou na minha boca e falou que era remédio de enjoo. Em 2 minutos eu tava zerada, brincando, correndo. Então, assim, são momentos muito marcantes. 7 anos de idade, quando eu tentei, eu estava com a minha tia e eu ia atravessar, não conseguia atravessar, ela teve que me carregar no colo. Eu ficava agarrada no braço dela, na perna dela, vamos, ela me chamando, vamos, filha, vamos, mas eu não conseguia andar. E aquela agonia, porque os carros passando, né, embaixo, e aquela agonia, então ela me pegou no colo. Foi essa a primeira vez. Não é um fenômeno linear, tá? Então, por exemplo, se a gente vai ver, todas as fobias se instalam de um mesmo jeito? Não. Algum momento ou alguma vivência que gera um mal-estar em pessoas mais vulneráveis pode ser o suficiente para ela desenvolver uma fobia. Ou eventos que a gente às vezes não consegue decifrar. A origem não é necessária para a gente tratar, isso também é importante. Pensa nesse medo, assim, vezes 1 milhão, sabe? É isso. Eu sei que eu não vou morrer se eu vomitar, eu sei que é algo natural, eu sei que todo mundo vomita. Só que pra mim é a mesma coisa de morrer, assim. Eu realmente não consigo me imaginar. Como que eu vou explicar que o cachorro desperta em mim sentimentos tão ruins, tão nocivos, tão violentos? É difícil mesmo. Mas aí sabe o que eu faço? Eu falo pra pessoa pensar em uma situação bem assim, comum. A pessoa tá na rua e aí tem um cara assaltando essa pessoa. Essa pessoa vai ficar assustada. Essa pessoa vai se sentir violentada de uma certa forma. Essa pessoa vai se sentir insegura. Esse sentimento que essa pessoa tá sentindo é a mesma coisa que eu sinto com um cachorro. Quando eu tava no final da adolescência ali, que eu falo, não, eu tenho um problema com objetos grandes. Aí pronto, né? Aí é que os amigos mandavam imagem, que aí tudo, que besteira. Mostra isso aqui pra ele. Aí eu acho que de uns tempos pra cá, sei lá, o pessoal começou a respeitar mais fobia dos outros. Eu acho que tem uma conscientização maior hoje em dia de que nada é frescura. Para a fobia, para eu fechar um diagnóstico de uma fobia específica, eu tenho que ter uma durabilidade mínima de 6 meses. Não é difícil, porque o quadro ele é muito característico. Hoje a gente entende que se expor é a melhor maneira para lidar com fobias, juntando com a parte cognitiva, porque exposição é parte comportamental. A parte cognitiva também é muito importante, porque as pessoas elas vão criando regras disfuncionais. Então, quando eu recebo a pessoa, a gente monta uma hierarquia. Nessa hierarquia vai da situação que menos gera ansiedade até a situação que mais gera ansiedade. A gente começa por baixo. Aí melhorou, tá bem? Mais um degrau. Mais um degrau, mais um degrau. Tem 2 picos de início, na questão da adolescência e mais ou menos na meia-idade. É o mais frequente de se iniciação nessas 2 fases da vida. E aí uma das questões é, se a gente identificar e tratar precocemente fobias, se isso não protegeria pessoas de desenvolverem outros transtornos de ansiedade. Acredito que todo mundo tem seus medos, suas limitações. E essa é a minha. Eu não tenho mais medo de nada, assim. Se você falar, vamos saltar de paraquedas, eu vou falar, vamos. Qualquer coisa, assim, sabe? O meu medo é esse, essa é a minha limitação. A minha meta, né, é perder 100%. Se eu não conseguir, eu quero chegar o mais próximo disso possível. Ouve o que eu te digo, vou te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Eles